Olá, bem-vindos então à nossa quinta aula. Hoje nós vamos falar sobre planejamento do corpus. Como nós vimos na semana passada, o planejamento do corpus é uma das áreas do planejamento linguístico. O planejamento do corpus é necessário porque uma língua que perdeu seus domínios de uso precisa ser trabalhada para retomar e ampliar sua funcionalidade comunicativa. Como nós vamos ver na aula de hoje, o planejamento do corpus trata do levantamento, descrição, organização e estruturação do material linguístico necessário para o processo de revitalização, do léxico ao estrutural, incluindo todas as áreas de expressão linguística. O trabalho inclui desde a criação de gramáticas, dicionários e corpora, até oficinas de criação de novas palavras, gêneros textuais, materiais escritos, etc. Os linguistas, principalmente os que são falantes da língua, têm um papel fundamental nessa etapa. Antes da gente falar sobre o planejamento do corpus, é importante a gente voltar ao tema da semana passada e lembrar de alguns detalhes relacionados ao planejamento linguístico. Nessa apresentação, mais do que enfatizar todas as atividades possíveis do planejamento do corpus, nós vamos ver como que o planejamento do corpus tem que se interligar com as outras etapas ou com as outras atividades do planejamento linguístico. A gente tem que lembrar das interseções e interdependências que existem entre as três áreas do planejamento linguístico. E por que as ações têm que ser simultâneas? Nós temos que lembrar que o planejamento linguístico é uma sequência de ações que envolvem essas três áreas. Então, o planejamento da aquisição, o planejamento do status e o planejamento do corpus. E na aula de hoje nós vamos ver alguns problemas que podem acontecer se nós fizermos o planejamento do corpus sem as outras etapas ou as outras atividades do planejamento linguístico. Vamos então agora falar um pouco especificamente sobre o planejamento do corpus. Então, quais seriam alguns dos objetivos do planejamento do corpus para a revitalização? Fazer o levantamento linguístico necessário e reunir e organizar os materiais existentes. É importante também lembrar que o planejamento do corpus visa criar novos materiais para as atividades de aquisição. Também visa descrever as formas linguísticas para facilitar o planejamento da aquisição e responder a problemas relacionados às variantes dialetais. Vamos comentar um pouco mais sobre isso mais à frente. As perguntas importantes são: qual é o objetivo do corpus que nós estamos organizando e como as atividades de planejamento do corpus apoiam as atividades de planejamento do status e da aquisição. Então, vamos ver alguns exemplos de atividades do planejamento do corpus. A primeira delas seria organizar uma ortografia quando necessário. Vale a pena dizer que, na maioria dos projetos, é necessária a organização de uma ortografia. Durante esse processo, então, um dos objetivos e das atividades seria discutir e implementar processos de estandardização linguística que possam facilitar o planejamento do status e da aquisição. A segunda atividade importante é a preparação do vocabulário para a aquisição. Para isso, nós temos que organizar uma base de dados do léxico e também fazer as famosas atividades de criação de novas palavras para novos domínios de uso. Aqui vale a pena ressaltar que nós ainda estamos muito longe de conseguir desenvolver bases de dados lexicais que sirvam especificamente para a revitalização. A maioria das bases de dados lexicais criadas, como dicionários ou bases eletrônicas, elas são para estudos linguísticos. E muitas vezes é muito complicado a gente chegar nessas bases de dados que às vezes são muito grandes e a gente extrair o material específico que a gente necessita para a revitalização. Então, uma coisa importante para a gente pensar é como levantar o léxico especificamente para ajudar a revitalização. Uma outra atividade importante é a de descrever as estruturas linguísticas, criar gramáticas e descrições que ajudem em atividades de aquisição. Daqui a pouco nós vamos falar também um pouco sobre como criar descrições mais apropriadas para as atividades de revitalização. Um último exemplo que eu apresento aqui, lembrando que essa lista não está completa, é o de organizar e preparar materiais de apoio, tanto na documentação linguística, com gravações e textos, como na criação de novos textos e um novo material audiovisual que possa ajudar nas etapas de planejamento da aquisição. Como as áreas de descrição linguística e documentação já estão bastante avançadas,
talvez seja importante a gente olhar para alguns problemas com o planejamento do corpus dissociados do planejamento de aquisição e do planejamento do status, para a gente entender um pouco melhor como que essas áreas têm que ser redefinidas para projetos de revitalização. O que acontece, então, quando a gente prepara um corpus ou a gente faz um planejamento de corpus fora do planejamento da aquisição, sem levar em conta? Esse problema normalmente acontece porque a revitalização ou o pensamento sobre a revitalização vem a posteriori, ou seja, primeiro a gente coleta e analisa os dados e depois a gente vê como eles podem ser usados. Essa prática pode às vezes funcionar, mas pode também criar muitos problemas. A literatura sobre planejamento do corpus para a revitalização linguística tem chamado a atenção para alguns desses problemas. O primeiro deles é quando a língua documentada e ou a descrição linguística feita não é ideal, útil ou está disponível para aquisição. Por exemplo, quando a gente documenta usos cerimoniais ou sagrados que depois ficam indisponíveis porque não podem ser compartilhados com a comunidade em geral ou com membros fora daquela comunidade de fala. Um outro exemplo comum é o da língua das gerações mais velhas, que nem sempre é relevante para os mais jovens. Então, a gente levanta um corpus muito significativo da linguagem dos mais velhos e essa linguagem não auxilia na aquisição da língua pelos jovens. Obviamente, temos o problema inverso, de alguns usos fundamentais da língua ficarem de fora, como, por exemplo, a língua dos jovens, a língua de situações cotidianas, a língua do comércio, etc. Essas línguas ficam sem registro. Muitas vezes, isso é causado por essa busca pela língua pura, que deixa de lado os neologismos e contextos comunicativos importantes. Aqui vale ressaltar que normalmente são esses neologismos ou esses novos contextos comunicativos que não são tradicionais que estão trabalhando em prol da língua, porque eles estão trabalhando para criar as situações necessárias, as novas situações necessárias de uso da língua. E quando nós ignoramos esses contextos onde estão os neologismos, os empréstimos e os novos contextos de uso da língua, nós estamos tirando da língua a sua capacidade de adaptação a novas situações comunicativas e a um verdadeiro resgate do seu uso mais abrangente. Uma última questão muito importante é que muitas vezes o vocabulário e as estruturas gramaticais ficam em bases de dados que não facilitam a criação de materiais didáticos. Como eu comentei anteriormente, é preciso que nós pensemos em como esse material pode ser organizado de uma forma mais útil para os projetos de revitalização. O que acontece quando fazemos um planejamento do corpus sem pensar no planejamento do status? A documentação e a descrição linguísticas motivadas por pesquisas acadêmicas podem criar problemas para o planejamento do status. Na verdade, podem criar problemas sérios para o planejamento do status. Vamos ver alguns deles. O primeiro deles acontece quando o linguista reforça a ideia de que a língua verdadeira é ou a variante dos mais velhos, ou a variante dos monolíngues ou dos mais monolíngues, ou a variante que mais parece com versões historicamente documentadas ou tipologicamente coerentes. Eu acredito que alguns de vocês já tenham visto essa situação, em que os linguistas chegam e que começam a incentivar o uso de certas formas linguísticas, porque, obviamente, a língua é assim, a língua tem essa estrutura, a língua precisa ser usada dessa forma. Essa posição do linguista pode criar problemas políticos dentro da comunidade ou das comunidades, ou desestimular a participação de certos falantes. Isso é muito grave, porque isso pode desestimular justamente a participação de jovens ou de falantes que poderiam ser o futuro dessa língua. Agora, tem uma situação pior ainda, quando o linguista entra na guerra da ortografia. E a guerra da ortografia pode não ser só uma guerra entre linguistas e falantes da língua. Às vezes pode ser uma guerra entre linguistas e missionários, missionários e falantes, membros de uma comunidade e membros da comunidade vizinha. Em suma, a insistência pela revitalização da variante superior, entre aspas,
pode dificultar e muito o processo de transmissão intergeracional. Como que a gente encara, então, esses desafios? E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os desafios acadêmicos, que vêm de dentro da academia, mas também os desafios comunitários, que vêm das comunidades de fala. A primeira questão para os desafios acadêmicos é a de como conciliar os objetivos e a organização dos projetos de documentação e descrição com a revitalização. Os projetos de documentação e descrição têm que levar em conta as necessidades específicas da revitalização. Isso significa que o linguista tem que entender o papel e o impacto dos planejamentos do status e da aquisição. Programas de documentação têm que prever produtos específicos para a revitalização. Aqui também vale um comentário. Apesar dos programas de revitalização em várias partes do mundo e das agências de financiamento desses programas terem acrescentado cláusulas do tipo produzir materiais úteis para a comunidade, devolver o material para a comunidade, ainda é muito incipiente a verdadeira inserção da produção de materiais prontos para processos de revitalização dentro dos programas de documentação. E, infelizmente, ainda é muito comum as agências de fomento que se recusam a financiar projetos que têm como primeiro objetivo a revitalização, gerando documentação como parte dessa revitalização. Normalmente, essas agências reforçam a ideia contrária de que nós temos que documentar e aí usar esse material para ajudar na revitalização. Os desafios acadêmicos não estão limitados aos projetos de documentação. O ideal seria também que os projetos de descrição produzissem materiais para todas as áreas da gramática, e não somente para as exóticas, entre aspas. Claro que nenhum linguista quer chegar num congresso e falar como a língua que ele estudou tem uma ordem SVO, fácil, ou não tem uma morfologia muito complexa neste uso. É às vezes comum a gente ver aquela competição velada em congressos de linguística de quem estuda a língua mais diferente, mais complexa. Infelizmente, para a revitalização, esse tipo de debate, de estudo, ajuda pouco. Porque muitas vezes o que a gente precisa é a descrição mais simples, mais cotidiana. São as formas mais fáceis de serem adquiridas por aqueles que querem aprender a língua. Por isso, é importante que os projetos de descrição também possam preparar materiais com descrições mais completas da língua e com descrições de áreas, digamos, simples da gramática. E, acima de tudo, são necessários projetos de pesquisa especificamente em revitalização, e não como subprodutos da documentação, descrição ou educação escolar. Como eu disse para vocês, os desafios para um bom planejamento do corpus não vêm só da academia. Muitas vezes, eles vêm diretamente das comunidades de fala. As ideologias linguísticas locais podem dificultar a organização de um corpus para revitalização. Por exemplo, com a preferência por variantes consideradas mais puras da língua e com a rejeição à expansão do léxico a novos domínios. Eu mencionei anteriormente o papel do linguista nesse processo, mas dinâmicas políticas de dentro da própria comunidade também têm um papel muito importante na escolha dessas variantes que são consideradas as de prestígio, ou as melhores, ou as que devem ser faladas. Isso gera as definições políticas de quem é o bom falante. E isso pode vir de disputas locais que levam à exclusão de certos dialetos ou variações linguísticas, criando barreiras para a criação de material e do planejamento do corpus. Um outro problema comum é o da rejeição local à documentação que mostra baixa vitalidade ou perda linguística. Às vezes existe um problema de reconhecer que as formas linguísticas que existem não são suficientes e que é necessário criar novas palavras ou trabalhar a língua para que ela possa ter novas funções comunicativas. Algumas comunidades tomam isso como uma acusação de que a língua delas não está pronta, ou não é completa, ou não é importante. É fundamental a gente ter muita sensibilidade e a gente saber lidar com esses problemas que vêm da comunidade. Por último, eu trago um tema bastante controverso para línguas minorizadas. Uma língua vital é uma língua que incentivamos muitas pessoas a falar. Ou seja, quanto mais pessoas falem uma língua, mais vital ela vai ser. O problema com línguas minorizadas é que existe uma questão de quem tem o direito de falar essa língua que está sendo revitalizada.
Essa é uma área de interseção entre o planejamento do corpus e o planejamento do status. Por que uma área de interseção? Porque se nós queremos criar um corpus que sirva para a aquisição, nós vamos ver nas aulas de planejamento da aquisição que é muito importante a gente saber quem está adquirindo a língua. E se nós colocamos restrições sobre os grupos que vão adquirir essa língua, o nosso material e o nosso corpus vai ter que ser diferente. Esse é um tema bastante complexo que eu espero que fique mais claro mais para frente, quando nós tivermos visto todas as áreas do planejamento linguístico. Eu queria terminar, então, voltando ao slide do planejamento linguístico. Mais do que as etapas específicas da criação de corpora, nós temos que entender que o planejamento do corpus é uma das áreas fundamentais do planejamento linguístico. O que nós fazemos ao preparar esse material linguístico para projetos de revitalização tem que levar em conta essa relação com o planejamento da aquisição e o planejamento do status. Nos outros vídeos disponíveis para essa aula, vocês vão ver exemplos muito interessantes de criação de corpora ou ferramentas para a criação de corpos que podem ajudar justamente na criação de novos materiais ou de novas situações de fala que venham diretamente ajudar no planejamento do corpus. Chegamos aqui então ao final da nossa quinta videoaula. Obrigado por assistir e até a próxima.